Ei, empresário! Ei, RH! Quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800. Olá! Está começando mais um programa Imagine. É a Igreja Batista Imagine na sua casa, trazendo o manifestar dos céus para que você e sua família experimentem o melhor de Deus. Nessa edição você vai acompanhar tudo o que aconteceu aqui nesta casa nos últimos dias. E eu sei que aquilo que Deus está fazendo aqui nesta igreja, Ele também vai transbordar para que você experimente, para que você desfrute da presença de Deus neste ano que nós temos declarado dia após dia, o ano do testemunho. Nós vivemos em 2025 um ano de milagres e agora, em 2026, nós já cremos e já estamos experimentando cada um dos testemunhos que os céus têm para realizar nas nossas vidas e através de nós. E eu sei que você e sua casa também vão experimentar os testemunhos que Deus trará para a sua família. E para que nós possamos experimentar este ano de testemunho, nós precisamos tomar posse da palavra dos céus liberada para as nossas vidas. E nós também precisamos agir, porque o reino de Deus, ele avança, mas ele avança com quem não foge daquilo que Deus determinou. Eu e você precisamos entender que existe uma atitude, uma resposta em relação à palavra que Deus tem. E essa atitude parte de cada um de nós. O Senhor te chama para este novo tempo, para este tempo de experimentar aquilo que Ele já determinou. E nós precisamos agir e aceitar aquilo que os céus estão declarando sobre as nossas vidas. Dia após dia, o Senhor nos confronta. Ele nos confronta com uma verdade simples e profunda. Existe um destino e fugir dele sempre custa mais caro do que obedecer. A palavra nos chama à responsabilidade espiritual. Não podemos fugir como Jonas, mas precisamos responder como Felipe. Não para transferir problemas, mas para nos tornarmos a solução no reino. Servir não é função, é identidade. Destino não começa no palco, começa na brecha, e toda obediência de hoje constrói uma casa de propósito amanhã. Que a sua casa seja cheia daqueles que não fogem do chamado, que não negocia o propósito e que não terceiriza aquilo que Deus confiou. Acredite, Deus confiou algo a você e Ele quer que você realize aquilo que Ele te confiou. Ainda que queiramos fugir, obedecer é muito melhor do que sacrificar. É por isso que essa palavra, que é a verdade, nos ensina, nos confronta, fala aos nossos corações. E a palavra de Deus, ela é aberta para que eu e você tenhamos acesso, para que nós tenhamos entendimento e discernimento daquilo que Deus está falando. E sim, Ele está falando conosco. Ele está falando aqui nesta casa, Ele está falando na sua casa, Ele está falando nesta cidade e para as nações. Então, este é o momento onde eu e você temos a oportunidade de pararmos e meditarmos na palavra que Deus tem para as nossas vidas. Então, esta é a hora. Vamos nos atentar àquilo que Deus quer falar através da vida do pastor Walter Procópio. Há um texto que eu quero ler com você aqui agora, porque eu vou citar ele daqui a pouco. Salmo 101, verso 6. O salmista ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse texto está revelando algo profundo. Salmo 101, verso 6.
Porque nós conhecemos o Novo Testamento, o livro de João, onde a Bíblia diz que Deus procura os adoradores. Mas Deus não está procurando apenas adoradores. Deus está procurando os fiéis. Olha o que o texto diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Só que Deus procura os fiéis para quê? E é isso que precisamos entender. Ele procura os fiéis, e o texto vai dizer, para que habitem comigo. Esse habitar comigo nos revela algo muito importante. Deus está dizendo, quem é fiel, os meus olhos vão procurá-lo. Mas não é apenas para identificá-los, é para que eles possam habitar com Deus. Essa palavra habitar no hebraico, ela traz também a ideia de moradia, de pertencimento. Então o texto está dizendo que quem é fiel vai habitar com Deus. Isso nos mostra que quem é fiel, ele tem acesso. Guarde isso aqui. Fidelidade gera acesso. Mas não só acesso, porque a Bíblia vai dizer, se nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. Isaías fala para buscar a Deus no tempo oportuno. Agora, a fidelidade, ela não só gera acesso, a fidelidade gera permanência. Habitarão comigo. E aqui está o ponto mais importante que eu queria chamar a sua atenção. A fidelidade vai gerar permanência. Então a fidelidade, ela gera acesso, a fidelidade gera permanência. E uma vez que estamos com Ele, a fidelidade gera intimidade. Essas três coisas você vê na vida de quem tem uma caminhada em fidelidade. Ele tem acesso, ele tem permanência e ele tem intimidade com o Senhor. O problema é que quando nós pensamos em fidelidade, num contexto como esse, nesse momento do culto, que é o momento do ofertório, nós somos levados a pensar que fidelidade se trata apenas de entregar o dízimo e entregar a oferta. Como pastor, a expressão que eu mais ouvi ao longo do meu ministério é a expressão que nós repetimos muito. Pastor, eu sou dizimista e eu sou ofertante. Eu já ouvi isso muito. E essa palavra, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o que as pessoas estão dizendo é, eu sou fiel ao Senhor. Eu me lembro de um momento no aconselhamento, que conversando com um homem, ele batia sempre nessa tecla. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E ele vivia um desafio financeiro muito grande. E eu me lembro que isso foi no início do meu pastoreio. E ele foi me impressionando e eu fiquei sem resposta. Porque ele disse, olha, a minha fidelidade nos dízimos, a minha fidelidade na oferta, ele te disse, não está gerando na minha vida aquilo que a palavra de Deus diz que geraria. Eu lembro que à medida que ele me impressionava, eu comecei a orar em espírito, eu falei, Espírito Santo, me ajuda a sair dessa. Aí veio o momento que o Espírito Santo me deu uma pergunta. Eu falei com ele, você é fiel nos dízimos? Ele falou, sempre. Você é fiel nas ofertas? Ele disse, sempre. Então eu fiz a terceira pergunta para ele, você é fiel à sua esposa? Ele abaixou a cabeça. Ele disse, mais. Eu falei, não tem mais, você é um infiel. O que o texto está dizendo é que Deus procura sobre a terra os fiéis. E não é fidelidade na entrega de um dízimo, de uma oferta apenas. É fidelidade. Quando Malaquias ele fala sobre o dízimo e oferta, ele fala da infidelidade do povo dos dízimos e das ofertas. Mas antes dele falar da fidelidade, da infidelidade dos dízimos e das ofertas, ele fala da infidelidade que aquela geração teve. Ele vai dizer, você foi infiel à mulher da sua mocidade. Irmão, o que Deus procura sobre a terra são pessoas fiéis. E deixa eu te explicar isso e te dizer algo. A coisa mais fácil é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas Deus não está procurando apenas esse, que é fiel
em uma parte e é infiel em outros. Ele está procurando aqueles que são fiéis em tudo. E eu pergunto para você, o texto diz, os meus olhos de quem? Os olhos de Deus, procurarão sobre a terra os fiéis. Se os olhos do Senhor estiverem sobre essa casa hoje, você que está aqui, você que está na galeria, o Senhor encontra você em fidelidade? Você faz parte dos fiéis que Deus está procurando? Porque a expressão do texto, ela está no futuro. Meus olhos procurarão. A ideia aqui no original é que Deus não para de procurar. Porque toda geração, Deus está procurando aqueles que são fiéis. E quem é fiel vai ter acesso. Quem é fiel vai ter permanência. Quem é fiel vai ter intimidade com Ele. E aí nós precisamos entender, eu gosto muito, 1 Samuel 2,26, quando fala de Samuel, vai dizer assim, o menino Samuel continuava a crescer e era agradável tanto ao Senhor como aos homens. Como que Samuel começa servindo no templo? Ele servia enquanto era menino, ele servia quando ninguém o conhecia e ele permanece servindo até o final da sua vida. Sabe o que é interessante de Samuel? Samuel é o profeta, é o único registro que nós temos na Bíblia de alguém que morreu e após a sua morte ser enterrado na sua própria casa. Nenhum outro na Bíblia tem esse registro, mas Samuel tem. Porque fidelidade ao Senhor não é vista no domingo no templo. Fidelidade é vista na segunda-feira dentro da sua casa. A sua casa é a expressão se você é fiel ou não ao Senhor. Porque no domingo nós podemos pegar um envelope, colocar a nossa oferta e podemos ser generosos. Mas fidelidade nunca se tratou do valor que eu estou entregando a Deus. O problema é que dentro da igreja nós treinamos um povo a acreditar que ele entregando o dízimo, entregando a oferta, ele vai comprar Deus. Deixa eu dizer algo para você, Deus continua procurando os fiéis sobre a terra. E a minha expectativa é que Deus encontre nessa casa, nessa igreja, homens e mulheres fiéis a Ele nessa geração. Agora, fidelidade não se trata de um ato apenas. Fidelidade não se trata de um ato. Porque quando vamos em Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre fidelidade. Jesus é claro ao escrever as 7 igrejas, onde ele diz, aqueles que são fiéis até a morte. Então Deus não está olhando um momento da sua história, Deus está olhando toda a sua história. Você é fiel não é quando você começa fiel ou permanece um tempo fiel. Você é fiel quando você começa, permanece e termina em fidelidade. E começar fiel é fácil, terminar a caminhada fiel, aí é o grande desafio. Porque aí nós não falamos de um ato, não falamos de uma entrega, falamos de uma permanência na caminhada com o Senhor. E à medida que nós vamos nos aprofundando no entendimento bíblico, vale a pena fazer essa pergunta, essa resposta é só para você. E para você poder ter esse nível de intimidade, só é possível se você caminhar em fidelidade. Se a fidelidade para você se resume a um ato no domingo, no momento do ofertório. Deixa eu desconstruir isso, fazer você voltar para casa em crise. Hoje a mensagem é para isso mesmo, o culto hoje é para isso. Você nunca foi fiel. Seu nome não está na lista dos fiéis. Você sempre caminhou em fidelidade, foi enganado até aqui. Se você entrega o seu dízimo, a sua oferta, mas nas outras coisas você é infiel, você nunca foi fiel. E os olhos deles estão procurando uma geração que vai se levantar nesses dias em fidelidade. É uma geração que tem acesso, é uma geração que permanece com Ele. É uma geração que, independente de como ele está, de como ele está vivendo, ele permanece sendo fiel. Porque fidelidade nunca foi sobre eu estar bem ou não estar bem. Deixa eu orar por você, mas antes de eu orar, deixa eu te dar uma notícia. Hoje eu vim com um propósito, fazer você sair daqui hoje em crise.
como é bom ouvir a palavra de Deus. E nós temos o privilégio não só de ouvir, mas também de falar com esse Deus, de termos um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho com o nosso Senhor. E nós fazemos isso através da oração. Quando falamos, existe um Deus nos céus que ouve e responde. Vamos juntos apresentar a Ele os nossos alvos, as nossas metas e objetivos para este ano de testemunho. E vamos crer que Deus está nos ouvindo. Eu te convido a orar junto com a nossa pastora Eliane Procópio. Eu quero incentivar você. O Senhor está acolhendo o seu clamor, como nós estamos assim cantando essa canção. Sabe que eu escrevi os meus alvos no ano do testemunho, escrevi todos eles. E quando eu escrevi esses alvos, eu comecei a orar por eles. Mas o Espírito Santo de Deus me disse assim: você está sendo tão medíocre nesses alvos. E eu olhei os meus alvos e eu falei: é verdade, Senhor. Esse é o ano do testemunho, e no ano do testemunho existem coisas que somente Deus pode fazer. Sabe daquelas coisas que quando as pessoas olham e falam: foi Deus, só pode ter sido Deus. E o Senhor então me trouxe à memória alguns sonhos, algumas expectativas que por anos eu orei, eu e a minha casa. E eu voltei novamente, escrevi no meu alvo e comecei a orar ao Senhor. E sabe, igreja, os céus já estão se movimentando. Hoje eu falei com o nosso pastor assim: eu estou sentindo cheiro de testemunho. Estou sentindo cheiro de testemunho. E eu quero declarar para você, porque muitas vezes nós ficamos com medo, muitas vezes nós esquecemos os sonhos, os propósitos que o Senhor colocou no nosso coração. E vamos deixando passar, deixa a vida me levar. O Espírito Santo vai trazer a sua memória aquilo que te dá esperança, as suas promessas liberadas para você. Você crê nisso? Eu quero declarar sobre você, porque assim como eu fui ativada pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que tem homens, tem mulheres aqui nessa noite que não escreveram aqui os seus alvos, os seus sonhos, porque no decorrer da vida foram frustrados. Mas essa noite é a noite de você reescrever esses sonhos novamente. Vamos orar juntos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então ore com fé, porque Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Pai, nós oramos nesta noite e nós clamamos na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito, ó Deus, de intrepidez, de ousadia. No nome de Jesus, que esse espírito possa ser ativado dentro de nós. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos e ativamos sonhos e expectativas que estavam mortas, adormecidas, esquecidas. Na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos e oramos. Apresentamos ao Senhor cada um dos nossos sonhos, os nossos alvos espirituais, familiares, financeiros, físicos, intelectuais. Nós oramos, nós clamamos e apresentamos ao Deus do impossível. Pai, nós não queremos ser medíocre quando nós nos apresentarmos ao Senhor, mas nós chegamos ao Senhor, como diz o salmista, com confiança e ousadia. Nós nos apresentamos ao Senhor, apresentamos os nossos alvos. Pai, nós oramos, clamamos pela sua intervenção, pelo teu agir, porque o seu nome será glorificado. Pai, nós oramos pelos nossos alvos ministeriais, porque Deus, além de tudo que temos pedido, nada é mais importante que cumprir o teu propósito, nada é mais importante que a tua presença. E nós queremos nesta noite orar pelos nossos alvos ministeriais. Nós clamamos, ó Deus, que haja, ó Pai, uma intervenção em
nossos corações nós clamamos sobre homens e mulheres, porque nós cremos, ó Deus, como diz a tua palavra, quando o Senhor olha a terra, o Senhor está à procura de homens e de mulheres que se colocam na brecha. Nós queremos declarar, e eis-nos aqui, nós somos esses homens, estas mulheres que estamos nas brechas, pela nossa casa, pela nossa família, pelos famintos, pelos necessitados, por todos aqueles que precisam da tua presença. Ah, Pai, nós oramos e nós queremos declarar que nós não seremos como Jonas, não vamos fugir, não vamos nos esconder do teu chamado, mas nós seremos, ó Deus, como Felipe, aquele, ó Deus, que resolve os problemas, aquele que se coloca, ó Deus, para a sua disposição. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela sua igreja, nós clamamos, ativa-nos, ó Deus, ativa-nos com a tua palavra poderosa, a tua palavra, ó Deus, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Enche, ó Deus, o nosso coração de fé, alinha o nosso coração ao teu coração. Nós oramos, alinha a sua igreja ao seu propósito. Nós clamamos, nós clamamos. Como é bom saber que Deus nos ouve e sim, que Ele nos responde. Você tem a oportunidade de viver e experimentar o melhor que Ele tem através de um relacionamento com o Senhor. Esse Deus, Emanuel, se faz presente e quer falar com você. E agora, neste mês de fevereiro, nós teremos a primeira conferência do ano. Conferência Ativando Destinos, para que este ano de testemunho já seja ativado logo no início. Você e sua casa são nossos convidados para estarem aqui no Templo Imagine, para um momento de ativação, motivação, de manifestar dos céus e de muita presença de Deus. Confira agora quem são os convidados que estarão conosco e garanta hoje mesmo a sua inscrição. Sabe como que vai ser o seu 2026? Você vai trilhar 2026 e o Senhor está dizendo, vai brotar provisão, pode ir, pode ir, pode ir. Vai ter mel no caminho, vai ter provisão no caminho, vai brotar, vai acontecer, vai chegar na sua vida. Mas preste atenção, para esta palavra fazer efeito na sua vida, você precisa se mover. Para esta palavra fazer a diferença na sua vida, você precisa fazer diferente. Algo novo vai acontecer na sua vida. E você vai poder olhar para trás e ver como que você estava antes e onde Deus vai te colocar. Eu e você podemos cantar aleluia. Tem alguém comigo aqui essa noite ou não? Jesus te pega pela mão hoje e Ele fala, Talita cumi, Talita cumi. Aquilo que achavam que era para destruição, eu vou fazer algo maior. O que Ele quer fazer através de você não cabe na sua vida e nós precisamos aprender a pensar em legado. O Brasil não será transformado através de mim, não será transformado através de você, será transformado através de um legado deixado. Tem gente aqui falando, a minha vida tá tão corrida e eu não tô tendo tempo. Na verdade não é que você não tem tempo, é que para você não é mais prioridade. Mas Deus está usando essa conferência para te convidar para acessar algo extraordinário. Às vezes a gente cria um passinho da igreja, né? E uma palminha da igreja, assim. E o recado que você está mandando pro céu quando você faz isso é assim, Senhor, quando eu estava lá no mundo, eu dei o meu melhor, agora eu trouxe esse restinho aqui pro Senhor. Tem que ir para cima, irmão. Quebrar tudo com força. A tampa da chaleira vai explodir. Vai! Que é isso, Belo Horizonte, Brasil?
Nós somos uma igreja que não para. E neste sábado, 24 de janeiro, acontece o primeiro Arena Royal Sisters, um culto muito especial para as mulheres da cidade de Uberlândia e região. Estaremos reunidas aos pés do Senhor em um ambiente todo preparado para que você, mulher, possa vir se derramar aos pés do nosso Deus. Esse é um ambiente muito especial, entre amigas, entre irmãs e com muita presença de Deus. Você é nossa convidada. Chame mais 2, 3 amigas e venha hoje aqui na Igreja Batista Imagine a partir das 19 horas. Estaremos reunidas esperando você no Salão Aliança. E aqui nesta casa nós nos reunimos de domingo a domingo. Todos os dias tem um culto, uma celebração, um encontro para que você possa participar e juntos cultuarmos ao nosso Deus. Domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas. Lembrando que às 9 nós temos também um culto especial para a melhor idade. E às 18 horas, culto especial para os nossos adolescentes. Segunda-feira, às 6 da manhã, temos a oração dos homens. E às 19h30, culto inglês, para você que quer aprender outra língua e cultuar ao Senhor. Terça-feira nós temos o culto fé, às 19h30. Quarta-feira é o dia do culto de libertação, em 2 horários, às 16h e às 19h30. Quinta-feira, culto da família, às 19h30. Sexta-feira temos o culto renovo, às 19h30, e o culto Nesher para jovens 30+, às 20 horas. E no sábado, para toda a juventude, temos o Encontro Hype a partir das 19 horas. E quero lembrar você que tem crianças de 2 a 13 anos. Aqui na Igreja Batista Imagine também tem culto para os nossos filhos. Eles são ministrados na palavra do Senhor e também experimentam a presença do nosso Deus. O culto Kids acontece aos domingos, às terças e sextas-feiras. Em cada um desses dias, em cada culto ou ambiente, você é muito bem-vindo aqui. E, além dos cultos aqui no Complexo Imagine, nós também temos os GIs, que são os encontros nos lares. Para ficar por dentro de cada endereço, é só acessar o nosso aplicativo. Você nos encontra como Igreja Batista Imagine ou Imagine Church. E ali tem os endereços onde você pode nos encontrar. E já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Imagine. Nós estamos na Avenida Rui de Castro Santos, número 1991, no Granville. Aqui no Complexo Imagine, em todos os dias, você e sua família são muito bem-vindos. E é claro que eu te espero em um culto presencial ou no próximo final de semana. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ei, empresário, ei, RH, quer valorizar sua equipe de verdade? O cartão RV Mais Saúde é a solução completa. Invista em quem faz sua empresa crescer. Cartão RV Mais Saúde, contrate agora. 0800 340 9800.